Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Diálogos Online com Cristiano Barbosa. Canal esse em que estamos efetuando nessa data de hoje algumas reflexões a respeito de aspectos do direito empresarial. Dentro do contexto de temas ou de temáticas que a gente possa trabalhar nesse vídeo, existe aquela vinculada com as deliberações nas sociedades limitadas. Nós sabemos que, de acordo com o artigo 1071 e 1072, que é exigido, por exemplo, assembleia quando uma sociedade limitada ou quando uma sociedade possui mais de 10 sócios. Então, se ela possuir mais de 10 sócios, obrigatoriamente, de acordo com o artigo 1072, ela tem que fazer assembleia no lugar de reunião. Conforme for as deliberações, alguns assuntos obrigatoriamente vão exigir que haja a convocação de assembleia, como, por exemplo, uma operação de fusão, né? Então, se a empresa vai fundir com outra, obviamente eu não poderia fazer uma reunião simples, eu teria que convocar uma assembleia e nessa assembleia haver a deliberação dos sócios para aprovar o procedimento de fusão pretendido ou de incorporação pretendido, ok? Mais do que nunca, digamos que uma empresa possua 16 sócios. De acordo com os artigos do Código Civil, nós sabemos que, tendo mais do que 10 sócios, a assembleia é obrigatória. E um detalhe, se tem 16 sócios, nessa assembleia, os procedimentos aí de incorporação, por exemplo, ou de fusão, vai ter que ter um quórum mínimo. Então vamos lá no Código Civil para a gente verificar o que está sendo dito lá no Código Civil, para que a gente possa tratar essa questão de uma maneira um pouco mais clara no sentido da normativa aplicada. Olha, de acordo com o artigo 1072, se é feita uma reunião e delibera-se pela incorporação, por exemplo, de uma sociedade a outra, essa reunião ela não pode ser considerada como válida, já que nessa situação de uma sociedade com mais de 10 sócios é obrigado a assembleia. E nesse assunto de operação societária incorporação, o artigo 1071 também indica a necessidade de haver uma deliberação através de assembleias. Então, vamos pegar aqui o artigo 1072, só para a gente conferir o que esse artigo está dizendo para a gente em termos dessa obrigatoriedade. Olha para você ver o que fala das deliberações de sócios. Artigo 1072 do Código Civil. As deliberações de sócio, obedecendo ao disposto no artigo 1010, serão tomadas em reunião ou assembleia, conforme previsto no contrato social, devendo ser convocadas pelos administradores nos casos previstos em lei ou no contrato. A deliberação em assembleia será obrigatória se o número de sócios for superior a 10. Então, o parágrafo primeiro está falando que a assembleia é obrigatória quando eu tenho mais de 10 sócios. No nosso exemplo, a gente está falando que tem 16, 17, 20 sócios aí, então tem que ser em assembleia. Nesse caso, então, se foi feita uma simples reunião, como nós estamos dando um exemplo, essa reunião é ilegal. Tem que ser assembleia. Uma outra situação que a gente pode pensar também, para complementar um raciocínio jurídico a respeito desse exemplo que nós estamos dando, está lá no artigo 1076 do Código Civil, o inciso 1º, o inciso 1. Tá? Vamos verificar o que fala esse artigo 1076 do Código Civil. Olha, o caput. Ressalvados o disposto no artigo 1061, as deliberações dos sócios serão tomadas. Inciso 1. Pelos votos correspondentes a, no mínimo, 3/4 do capital social nos casos previstos no inciso 5 e 6 do artigo 1071. Cristiano, o que fala o artigo 1071? Vamos lá para ver o que esse artigo fala para a gente, tá certo? Olha lá o que fala o artigo 1071, o inciso 5 e o inciso 6. Artigo 1071 está dizendo o seguinte, o inciso 5 fala assim, caput, né, do artigo 1071, depende de deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato. Inciso 5.
a modificação do contrato social. Inciso 6, a incorporação ou a fusão, a dissolução da sociedade ou a cessação do estado de liquidação. No nosso exemplo, nós falamos incorporação. Então, nesse caso, 3/4 dos sócios teriam que aprovar a deliberação da incorporação. Ok? Se teve menos de 3/4 dos sócios, a deliberação, ainda que tivesse sido em assembleia, não poderia vigorar, porque teria que ter no mínimo de 3/4. E se eles efetuassem o processo de incorporação com a votação de menos de 3/4 dos sócios, essa incorporação, então, poderia ser interpretada como ilegal. Além disso, nós podemos pensar também no artigo 1074 do Código Civil. O artigo 1074 diz o seguinte: a Assembleia do Sócio instala-se com a presença em primeira convocação de titulares de, no mínimo, 3/4 do capital social e, em seguida, com qualquer número. Observem, então, se a gente está indicando aí que a Assembleia vai se instalar com 3/4 na primeira convocação e com qualquer número na segunda convocação, esse é mais um motivo para a gente pensar que uma deliberação feita em reunião em que talvez tenha tido menos de 3/4 dos sócios, por exemplo, de 16 a gente teve aí 9 sócios, é menos que 3/4 dos sócios. Então, na reunião, 9 sócios, essa reunião é ilegal e a deliberação também é ilegal. Se fosse em assembleia, na primeira convocação, 9 sócios e aprovada a incorporação por 9 sócios, essa assembleia seria considerada ilegal, porque tem menos de 3/4 dos sócios, teria que ter uma segunda convocação, e também pelo fato de ter sido aprovado por menos de 3/4 dos sócios um processo de incorporação de acordo com o artigo 1071 do Código Civil. Espero que tenhamos esclarecido essas questões para vocês e desejamos aí vocês sucesso na caminhada e qualquer novidade, qualquer necessidade de apresentação de alguma ideia para vocês, é só nos mandar a solicitação que a gente faz os vídeos e posta aí para vocês. Espero que os vídeos tenham sido esclarecedores dessa vez. Um abraço, fiquem com Deus.